Uma senhora de engenho, na Bahia, pelos anos de 1700 e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas, grande lambareiro, um certo doce particular. Ele quis logo saber o que era. A dona da casa chamou-lhe curioso. Não foi preciso mais. Daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade, se era masculina ou feminina, e se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As senhoras diziam que a Adão, os homens que a Eva, menos o juiz de fora, que o não dizia nada. E Frei Bento, carmelita, que interrogado pela dona da casa, Dom Leonor, eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo, e não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, não menos que na teologia. Consultado, o juiz de fora respondeu que não havia matéria para opinião, porque as coisas no paraíso terrestre passaram-se de modo diferente do que está contado no primeiro livro do Pentateuco, que é apócrifo. Espanto geral, riso do carmelita que conhecia o juiz de fora como um dos mais piedosos sujeitos da cidade, e sabia que era também jovial e inventivo, e até amigo da pulha, uma vez que fosse curial e delicada. Nas coisas graves, era gravíssimo. Frei Bento, disse-lhe Dom Leonor, faça calar o senhor Veloso. Não o faço calar, acudiu o frade, porque sei que de sua boca há de sair tudo com boa significação. Mas a Escritura, ia dizendo o mestre da campo João Barbosa, deixemos em paz a Escritura, interrompeu o carmelita. Naturalmente, o senhor Veloso conhece outros livros, conheço o autêntico, insistiu o juiz da fora, recebendo o prato de doce quede. Leonor lhe oferecia, e estou pronto a dizer o que sei. Se não mandam o contrário, vá lá, diga, aqui está como as coisas se passaram. Em primeiro lugar, não foi Deus que criou o mundo, foi o diabo, cruz, exclamaram as senhoras. Não diga esse nome, pediu Dom Leonor. Sim, parece que... Ia intervindo Frei Bento, seja o tinhoso, foi o tinhoso que criou o mundo. Mas Deus, que lhe leu no pensamento do que as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a fim de que ao próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do benefício. E a ação divina mastrocei logo porque, tendo o tinhoso criado as trevas, Deus criou a luz, e assim se fez o primeiro dia. No segundo dia, em que foram criadas as águas, nasceram as tempestades e os furacões, mas as brisas da tarde baixaram do pensamento divino. No terceiro dia foi feita a terra, e brotaram dela os vegetais, mas só os vegetais sem fruto, nem florous espinhosos, as ervas que matam como a cicuta. Deus, porém, criou as árvores frutíferas e os vegetais que nutrem. E tendo o tinhoso cavado abismos e cavernas na terra, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra do quarto dia. No quinto foram criados os animais da terra, da água e do ar. Chegamos ao sexto dia, e aqui peço que redobrem de atenção. Não era preciso pedi-lo. Toda a mesa olhava para ele, curiosa. Veloso continuou dizendo que no sexto dia foi criado o homem, e logo depois a mulher, ambos belos, mas sem alma, que o tinhoso não podia dar, e só com ruins instintos. Deus infandeu-lhes a alma com um sopro, e com o outro, os sentimentos nobres, puros e grandes. Nem parou nisso a misericórdia divina. Fez brotar um jardim de delícias, e para ali os conduziu, investindo-os na posse de tudo. Um e outro caíram aos pés do Senhor, derramando lágrimas de gratidão. Vivereis aqui, disse-lhe o Senhor, e comereis de todos os frutos, menos o desta árvore, que é a da ciência do bem e do mal. Adão e Eva ouviram submissos, e ficando sós, olharam um para o outro, admirados. Não pareciam os mesmos. Eva, antes que Deus lhe infundisse os bons sentimentos, cogitava de armar um laço a Adão, e Adão tinha ímpetos de espancá-la. Agora, porém, embebiam-se na contemplação um do outro, ou na vista da natureza, que era esplêndida. Nunca até então viram ares tão puros, nem águas tão frescas, nem flores tão lindas e cheirosas, nem o sol tinha para nenhuma outra parte as mesmas torrentes de claridade. E dando as mãos percorreram tudo, a rir muito, nos primeiros dias, porque até então
Não sabiam rir. Não tinham a sensação do tempo. Não sentiam o peso da ociosidade. Viviam da contemplação. De tarde iam ver morrer o sol e nascer a lua. E contar as estrelas. E raramente chegavam a 1000. Dava-lhes o sono e dormiam como 2 anjos. Naturalmente, o tinhoso ficou danado quando soube do caso. Não podia ir ao paraíso, onde tudo lhe era avesso, nem chegaria a lutar com o Senhor. Mas ouvindo um rumor no chão, entre folhas secas, olhou e viu que era a serpente. Chamou-a alvoroçado. Vem cá, serpe, fel rasteiro, peçonha das peçonhas, queres tu ser a embaixatriz de teu pai, para reaver as obras de teu pai? A serpente fez com a cauda um gesto vago, que parecia afirmativo. Mas o tinhoso deu-lhe a fala, e ela respondeu que sim, que iria onde ele a mandasse. As estrelas, se lhe desse as asas da águia menos ao mar, se lhe confiasse o segredo de respirar, na água menos ao fundo da terra, se lhe ensinasse o talento da formiga. E falava maligna, falava à toa, sem parar, contente e pródiga da língua. Mas o diabo interrompeu-a, nada disso, nem ao ar, nem ao mar, nem à terra, mas tão somente ao jardim de delícias onde estão vivendo Adão e Eva. Adão e Eva? Sim, Adão e Eva. 2 belas criaturas que vimos andar há tempos, altas e direitas como palmeiras, justamente. Detesto-os. Adão e Eva! Não, manda-me a outro lugar. Detesto-os. Só a vista deles faz-me padecer muito. Não, has de querer que lhes faça mal é justamente para isso, deveras? Então vou. Farei tudo o que quiseres, meu senhor e pai. Anda, dize depressa o que queres que faça. Que morda o calcanhar de Eva? Morderei. Não, interrompeu o tinhoso. Quero justamente o contrário. Há no jardim uma árvore, que é a da ciência do bem e do mal. Eles não devem tocar nela, nem comer-lhe os frutos. Vai, entra, enrosca-te na árvore, e quando um deles ali passar, chama-o de mansinho, tira uma fruta e oferece-lhe, dizendo que é a mais saborosa fruta do mundo. Se te responder que não te o insistirás, dizendo que é bastante come-clá para conhecer o próprio segredo da vida, vou. Mas não falarei a Adão, falarei a Eva. Vou, que é o próprio segredo da vida, não? Sim, o próprio segredo da vida. Vai, serpe das minhas entranhas, flor do mal, e se te saíres bem, juro que terás a melhor parte na criação, que é a parte humana, porque terás muito calcanhar de Eva que morder, muito sangue de Adão em que deitar o vírus do mal. Vai, não te esqueças, esquecer, já levava tudo de cor. Foi, penetrou no paraíso, rastejou até a árvore do bem e do mal, enroscou-se e esperou. Eva apareceu daí a pouco, caminhando sozinha, esbelta, com a segurança de uma rainha que sabe que ninguém lhe arrancará a coroa. A serpente, mordida de inveja, ia chamar a peçonha à língua, mas advertiu que estava ali às ordens do tinhoso, e com a voz de mel, chamou-a. Eva estremeceu. Quem me chama? Sou eu! Estou comendo desta fruta, desgraçada. É a árvore do bem e do mal, justamente. Conheço agora tudo, a origem das coisas e o enigma da vida. Anda, come e terás um grande poder na terra, não pérfida. Nécia, para que recusas o resplendor dos tempos. Escuta-me, faze o que te digo, e serás legião, fundarás cidades, e chamar-te-ás Cleópatra, Dido, Semíramis. Darás heróis do teu ventre, e serás Cornélia. Ouvirás a voz do céu, e serás Débora. Cantarás e serás Safo. E um dia, se Deus quiser descer à terra, escolherá as tuas entranhas, e chamar-te-ás Maria, de Nazaré. Que mais, quiz, tu, realeza, poesia, divindade, tudo trocas por uma estulta obediência. Nem será só isso. Toda a natureza te fará bela e mais bela. Cores das folhas verdes, cores do céu azul, vivas ou pálidas. Cores da noite, how do refletir nos teus olhos. A mesma noite, de porfia com o sol, virá brincar nos teus cabelos. Os filhos do teu seio tecerão para ti as melhores vestiduras, comporão os mais finos aromas, e as aves te darão as suas plumas.
e a terra suas flores, tudo, tudo, tudo. Eva escutava impassível. Adão chegou. Ouviu-os e confirmou a resposta de Eva. Nada valia a perda do paraíso, nem a ciência, nem o poder, nenhuma outra ilusão da terra. Dizendo isto, deram as mãos um ao outro, e deixaram a serpente, que saiu pressurosa para dar conta. Ao tinhoso, Deus, que ouvira tudo, disse a Gabriel: Vai, arcanjo meu, desce ao paraíso terrestre, onde vivem Adão e Eva, e traze-os para a eterna bem-aventurança, que mereceram pela repulsa as instigações do tinhoso e logo, o arcanjo, pondo na cabeça o elmo de diamante, que rutila como o milhar de sóis, rasgou instantaneamente os ares, chegou a Adão e Eva, e disse-lhes: Salve, Adão e Eva, vinde comigo para o paraíso, que merecestes pela repulsa as instigações do tinhoso. Um e outro, atônitos e confusos, curvaram o colo em sinal de obediência. Então Gabriel deu as mãos a ambos, e os três subiram até a estância eterna, onde miríades de anjos os esperavam, cantando: Entrai, entrai. A terra que deixastes, fica entregue às obras do tinhoso, aos animais ferozes e maléficos, plantas daninhas e peçonhentas, ao ar impuro, ávida, dos pântanos. Reinará nela a serpente que rasteja, babuia e morde. Nenhuma criatura igual a vós porá, entre tanta abominação, a nota da esperança e da piedade. E foi assim que Adão e Eva entraram no céu, ao som de todas as cítaras, que uniam as suas notas em um hino aos 12 egressos da criação. Tendo acabado de falar, o juiz de fora estendeu o prato a Dom Leonor para que lhe desse mais doce, enquanto os outros convivas olhavam uns para os outros, embasbacados. Em vez de explicação, ouvia uma narração enigmática, ou, pelo menos, sem sentido aparente. Dom Leonor foi a primeira que falou. Bem dizia eu que o senhor Veloso estava logrando a gente. Não foi isso. Que lhe pedimos? Nem nada disso aconteceu. Não é, Frei Bento? Lá o saberá o senhor juiz, respondeu o carmelita sorrindo. E o juiz de fora, levando à boca uma colher de doce, pensando bem, creio que nada disso aconteceu. Mas, também, Dom Leonor, se tivesse acontecido, não estaríamos aqui saboreando este doce, que está, na verdade, uma coisa primorosa. É ainda aquela sua antiga doceira de Tapajipe?